O chefe olhou fixamente para Owen do outro lado da sala comum, esfumaçada. Você congelou, não foi, Miller? Disse ele arrastado, em voz alta o suficiente para que todos os homens cansados ouvissem, apontando em seguida para o capacete chamuscado sobre a mesa. Esse é o capacete de um garoto, Owen. Um garoto cuja vida você quase tirou. As palavras destruíram a compostura de Owen, deixando-o vulnerável, exposto, sob o olhar de todos os homens, julgando-o. O chefe se virou, um leve sorriso, quase imperceptível, tocando seus lábios. Limpe isso e vá para casa. A viagem de volta para casa foi um borrão de luzes da rua e o cheiro persistente de fumaça impregnado em seu casaco de bombeiro. Owen ainda sentia o calor, o gosto da cinza. O incêndio na rua Maple tinha sido terrível, uma verdadeira fornalha, e Billy, o garoto que ele havia resgatado, ainda estava vívido em sua mente. A imagem do rosto do chefe, as palavras, tudo se repetia em sua cabeça como um disco riscado. Ele passou a mão pelos olhos cansados, espantando a poeira do dia, e entrou na garagem. Ele encontrou Beth no sofá, de costas para ele, absorta no celular. A luz azul da tela delineava seu perfil. Quando ele entrou na sala de estar, o assoalho rangendo sob suas botas, ela se sobressaltou, o polegar deslizando rapidamente sobre a tela. O celular desapareceu sob uma almofada com um movimento ágil e preciso. Era um reflexo que ele havia notado ultimamente. Um novo hábito. Ei, disse ele, largando as chaves na mesinha perto da porta. Inclinou-se para beijá-la. Um gesto cansado. O corpo dela enrijeceu um pouco. Ela virou a cabeça, oferecendo a bochecha num toque rápido e seco. Era algo sutil, mas a diferença em relação ao seu abraço habitual, quente e imediato, era nítida. Ele se endireitou, o cheiro de madeira queimada ainda impregnado em suas roupas. Dia difícil? Perguntou ela, com a voz um pouco mais aguda que o normal, e os olhos já voltando-se para a almofada decorativa. Ele assentiu, passando a mão pelos cabelos. Rua Maple. O garoto quase não sobreviveu. Billy. Fez uma pausa, esperando a pergunta seguinte, a preocupação. Beth apenas puxava um fio solto da almofada do sofá. Seu olhar estava distante, sem encontrar o dele. Não era a primeira vez que o celular tinha prioridade, ou que suas histórias eram recebidas com um aceno distraído. O fato de ela esconder rapidamente a tela, o jeito como a segurava, até mesmo o zumbido baixo da vibração contra o tecido da calça jeans, tudo isso começou a gerar um zumbido baixo e constante dentro dele. Um alarme silencioso. Ele vai ficar bem, não é? Murmurou ela com os olhos ainda fixos na almofada. Sim, ele vai ficar bem, sorte nossa que o encontramos a tempo. Owen sentiu as palavras pairarem no ar, vazias. Ele foi até a cozinha e pegou uma cerveja na geladeira. Ele podia sentir a ausência dela mesmo estando ela sentada ali. Ele ouviu o leve farfalhar dela se mexendo no sofá, depois o clique fraco da tela do celular acendendo novamente. Alguns minutos depois, enquanto ele tomava sua cerveja, ela se levantou abruptamente. Vou tomar um banho, anunciou com a voz monótona. Sem dizer mais nada, pegou o telefone do sofá, guardou-o no bolso da calça de moletom e foi para o banheiro. Ele ouviu o clique da fechadura, ouviu a água correndo. Então, por baixo do som da torneira, um murmúrio baixo. A voz dela, indistinta, rítmica. Ela estava ao telefone, no banheiro trancado. Owen sentou-se na beira da cama, os lençóis ainda frescos e macios. Ele ouviu a voz abafada de Beth vinda do banheiro, um zumbido baixo em meio ao gorgolejo da água. Um nó se apertou em seu estômago, uma pedra fria e dura. Não era apenas o telefone ou o sobressalto ou a porta trancada. Era o peso crescente de pequenas coisas, coisas que desequilibravam tudo, coisas que pareciam profundamente estranhas. A Beth que ele conhecia, aquela com quem ele deveria se casar em 3 meses, parecia estar a quilômetros de distância, obscurecida por uma distância crescente. Mais tarde naquela noite, com o ar fresco e úmido na varanda dos fundos da casa de Doug, Owen tomava outra cerveja. Os grilos cantavam em coro constante no quintal tomado pelo mato. Doug, seu melhor amigo desde o ensino médio, ouvia pacientemente, com as mãos agarradas à própria garrafa. Owen tentava entender as últimas horas, analisando os detalhes, buscando uma explicação inocente. Ela guarda tudo para si. Owen finalmente conseguiu dizer com as palavras soando como cinzas. E esta noite foi diferente. Ela estava diferente. Doug inclinou-se para a frente com o olhar fixo. Você acha que ela está te traindo?
A palavra pairou no ar, crua e feia. Owen sentiu-a atingir-o como um golpe físico, um soco no estômago que lhe roubou o fôlego por um instante. O mundo pareceu inclinar-se, o corrimão da varanda balançando diante de seus olhos. Sacudiu a cabeça num movimento rápido e violento, tentando afastar a imagem que a palavra evocava. Não, não, Beth não faria isso. Ela não podia. O próprio pensamento lhe pareceu uma traição. Não queria imaginá-lo, não queria dar-lhe espaço. Doug deu um longo gole em sua cerveja. Melhor saber agora do que depois, Owen, antes dos convites serem enviados, antes da cerimônia. Ele gesticulou vagamente em direção ao casamento iminente, deixando claro o que estava em jogo entre eles, sem precisar dizer mais nada. Owen passou a mão pelo rosto. A ideia de confrontá-la, de sequer perguntar, fazia seu estômago se contrair. Ele imaginou o rosto dela, sua mágoa, sua raiva, caso estivesse errado. E se eu estiver apenas paranoico? E se eu estiver inventando coisas porque estou cansado por causa do incêndio? Doug pousou a garrafa com um baque suave. Você não inventou o telefone, Owen. Você não inventou a porta trancada, nem os sussurros. Você realmente quer ficar se perguntando toda vez que ela atender uma ligação em outro cômodo pelos próximos 40 anos? Você quer viver com isso? A pergunta cortou a negação de Owen, afiada e precisa. Ele pensou nos longos anos que se estendiam à sua frente, obscurecidos por aquela silenciosa suspeita. O pensamento era pior que o confronto. Não, disse ele. A palavra quase um sussurro. Não, eu não sei. Respirou fundo, o ar da noite fresco em seus pulmões. Falarei com ela esta noite. Owen destrancou a porta da frente e entrou na casa silenciosa. A luz fraca do corredor invadia o quarto. Beth estava na cama, deitada de lado, de costas para ele, respirando suave e regularmente. Ele viu o pequeno volume revelador sob o travesseiro. Era o celular dela. A visão confirmou seu desconforto, intensificando o nó em seu estômago. Ele ficou parado ao lado da cama, com um desejo silencioso de enfiar a mão debaixo do travesseiro, pegar o celular, vasculhar seus segredos, uma corrente fria percorrendo seu corpo. Imaginou a tela brilhante, os nomes, as mensagens. Mas o pensamento o enjoava. Parecia uma traição a algo em que ainda queria acreditar. Uma linha que não podia cruzar. Ele não era um homem que bisbilhotava. Ainda não. Não por Beth. Tirou a camisa pela cabeça, o tecido prendendo levemente, e depois vestiu uma calça de moletom. O sofá da sala era irregular. O cobertor oferecia pouco conforto. Ele ficou deitado ali, encarando o teto, o silêncio da casa amplificado por suas perguntas não resolvidas. A distância entre eles, entre o corpo dele no sofá e o dela na cama, parecia imensa e real, uma manifestação física dos segredos que cresciam entre eles. O sono finalmente veio, superficial e inquieto. Na manhã seguinte, o cheiro de café e torradas invadiu a cozinha, uma falsa sensação de normalidade. Beth se movimentava, preparando o café da manhã com passos rápidos. Ele a observava, tentando encontrar os ângulos familiares, os padrões confortáveis. O telefone não estava à vista, mas sua presença invisível pairava no ar. Precisamos conversar, disse Owen, em tom de voz calmo, enquanto ela colocava um prato de ovos mexidos à sua frente. Ela parou, com a mão pairando sobre o açucareiro. Sobre o quê? Ela não o encarou, concentrando-se em mexer o café. Sobre o seu comportamento, continuou ele, mantendo o olhar fixo. O telefone, o jeito como você o esconde, o jeito como você desaparece no banheiro para atender ligações. Você tem estado distante. Ele fez uma pausa, deixando suas observações se consolidarem. E na outra noite, quando você disse que sua mãe teve uma crise de ansiedade e precisava que você ligasse de volta imediatamente, ela não ligou. Eu falei com sua irmã, Clara, ontem. Sua mãe estava bem. O rosto de Beth empalideceu e um rubor quente espalhou-se por suas bochechas, uma mancha reveladora. Seus olhos finalmente encontraram os dele, arregalados e acusadores. Você está me espionando? Exigiu ela com a voz se elevando, num tom cortante. Ligando para minha irmã, checando como está minha mãe? Owen sustentou o olhar dela. Estou pedindo a verdade, Beth. Estou perguntando o que está acontecendo. Ele manteve a voz baixa e firme sem se deixar levar pela raiva dela. Vamos nos casar daqui a alguns meses. Não é assim que agimos. Ela deu uma risada curta e frágil. Você está louca. É só o estresse do casamento. E o trabalho na escola tem sido uma loucura. Nem sempre estou concentrada. Só isso. Ela acenou com a mão como quem dispensa o assunto e voltou-se para o balcão. Estou atrasada.
Tenho uma reunião cedo com o Sr. Henderson sobre o novo currículo. Pegou a bolsa, apressando os movimentos numa clara tentativa de escapar. Beth, espere, começou Owen, mas ela já estava indo em direção à porta. Preciso mesmo ir, Owen. A gente conversa depois quando eu estiver menos apressado. A porta se fechou com um clique, deixando-o sozinho na cozinha silenciosa. Ele empurrou o prato para longe, os ovos repentinamente sem graça. Ao se levantar para limpar a mesa, seus olhos captaram algo no balcão, perto da fruteira. O relógio de noivado de Beth, a pulseira de prata, um presente de sua avó, geralmente nunca saía de seu pulso. Estava ali com o mostrador para baixo, o cristal escondido, como se tivesse sido descartado às pressas, ou propositalmente. Sua presença ali, em vez de em seu braço, soava como uma pontuação fria e pesada em sua conversa. 2 semanas se arrastaram num ritmo tenso e inquieto. As desculpas de Beth tornaram-se mais frequentes, mais elaboradas. As reuniões escolares se estendiam até tarde da noite. Ela voltava para casa cansada, retraída, oferecendo explicações vagas, sempre com o celular na mão ou escondido rapidamente. Owen se pegava observando-a, cada gesto, cada expressão fugaz, suas suspeitas se intensificando no silêncio entre eles. Ele se sentia como se estivesse caminhando sobre uma fina camada de gelo, esperando que ela se quebrasse. Naquela terça-feira à noite, o silêncio na casa tornou-se insuportável. Beth havia ligado, mencionando outra reunião de departamento de última hora. Ele decidiu, quase por impulso, passar de carro em frente à escola primária Elmwood. Justificou a ação dizendo que queria surpreendê-la com um jantar, um gesto de paz. Comprou 2 sanduíches na Delicatessen, o pedido de sempre, e seguiu o caminho familiar. O estacionamento da escola estava praticamente vazio, banhado pelo brilho fraco das luzes de segurança. O pequeno carro de Beth não estava lá. Ele estacionou, com os sanduíches frios ao seu lado no banco do passageiro, e caminhou até a entrada sentindo o coração bater forte no peito. Um segurança, um homem corpulento chamado Frank, estava trancando a porta. "Boa noite, Owen", disse Frank, reconhecendo-o dos eventos escolares. "Está procurando por Beth?" Owen adotou um tom casual. Pensei em trazer o jantar para ela. Ela mencionou uma reunião." Ele gesticulou vagamente em direção ao prédio escuro. Frank balançou a cabeça. "Beth? Não, ela saiu há horas. 4, talvez 4:30. Disse que as reuniões dela terminaram cedo hoje." Ele trancou a última fechadura. "Você acabou de perdê-la." As palavras atingiram Owen com a quietude definitiva de um martelo batendo na madeira. A janela da sala de aula dela estava escura, um retângulo vazio contra a noite. O carro dela não estava lá. Não houve reunião. Ele ficou parado ali por um instante, o ar frio da noite penetrando em seus ossos, os 2 documentos pesados em sua mão. A verdade, crua e inegável, agora era concreta. Ele passou o resto da semana fazendo plantões extras no quartel dos bombeiros. O cansaço era uma cortina de entorpecimento bem-vinda, as exigências físicas do trabalho, uma fuga temporária da turbulência que fervilhava dentro dele. Ele acolhia o som estridente do alarme, a descarga de adrenalina, qualquer coisa para evitar pensar na sala de aula vazia, no relógio descartado e nas mentiras que lentamente consumiam sua vida. Os caras do quartel perceberam. Eram bons homens, a maioria deles, observadores como os bombeiros aprendem a ser. Notaram como o olhar de Owen se perdia, desfocado, durante os briefings, ou como ele perdia o ritmo durante as verificações de equipamentos. A maioria mantinha distância, oferecendo um aceno de cabeça solidário ou uma mãozinha com a mangueira pesada. Sabiam o suficiente para não se intrometer, para não perguntar diretamente sobre os problemas de um homem, a menos que fossem convidados. Chad, porém, era mais novo. Ele ainda não havia aprendido a sutil etiqueta dos fardos não ditos. Durante o almoço, enquanto Owen mexia em seu chile morno, Chad interrompeu do outro lado da mesa. "Tudo bem, Owen. Você parece estar com problemas no paraíso." Ele piscou, uma brincadeira bem-humorada. Doug, sentado ao lado de Owen, lançou um olhar penetrante para Chad. "Cuide da sua vida, garoto", murmurou, com a voz baixa e tensa. Ele sempre fora extremamente protetor. Owen forçou um sorriso, uma máscara ensaiada. "Não, só o estresse dos preparativos do casamento." Mentiu as palavras com gosto de cinzas na boca. "Você sabe como é." Chad pareceu aceitar isso, ou pelo menos deixou para lá. Mais tarde, enquanto limpavam a caminhonete, Chad se aproximou de Owen. "Minha irmã, quando ia se casar", começou ele,
com a voz um pouco mais suave, ficou um caos, chorando por causa dos arranjos de flores, gritando com o noivo sobre a disposição dos talheres, completamente diferente dela. Mas no fim deu tudo certo. Ele esboçou um sorriso pequeno e sem jeito. Acho que foi só nervosismo. Owen apreciou a intenção, a tentativa desajeitada de tranquilizá-la. Assentiu com a cabeça, passando a esponja sobre o para-choque cromado. Obrigado, Chad. Mas as palavras soaram vazias. Ele sabia com uma fria certeza que o comportamento de Beth ia muito além de um simples nervosismo normal. Era um distanciamento calculado, um afastamento deliberado, e a mentira de que estava tudo bem era um remédio amargo que ele engolia diariamente. Ele estava no meio de um exercício com escada, a pesada escada extensível pressionando seu ombro quando seu celular vibrou no bolso. Ele ignorou, tentando se concentrar na tarefa, na sensação dos degraus sob suas mãos. Mas a vibração insistente, um sinal que ele não conseguia ignorar, corroía sua concentração. Quando o exercício finalmente terminou, ele pegou o celular. A mensagem era da Beth, curta, precisa e totalmente inesperada. Jantar hoje à noite, só nós dois. No Frank's Place, às 19 horas. Precisamos conversar. A ansiedade de Owen, que vinha se manifestando como um zumbido baixo há semanas, de repente disparou. O restaurante do Frank. O lugar deles. O pequeno restaurante italiano onde tiveram o primeiro encontro, onde ele a pediu em casamento, onde comemoraram aniversários. Era um repositório de boas lembranças, um espaço sagrado. E agora estava sendo invocado para uma conversa que ele sabia, com uma terrível premonição, que iria destruir tudo. Suas mãos tremeram levemente enquanto ele guardava o telefone no bolso. O resto do dia transcorreu como num nevoeiro. O clamor da estação, as ordens gritadas, a rotina familiar, tudo parecia distante, filtrado por uma densa camada de pavor. Ele cumpria suas tarefas mecanicamente, um fantasma em sua própria vida. Durante a revisão das normas de segurança contra incêndio, sua mente repetia incessantemente a mensagem de Beth, a brusca e definitiva: precisamos conversar. O chefe Miller, um homem com mais anos de serviço do que Owen tinha de vida, percebeu. Ele já tinha visto de tudo: recrutas novatos, veteranos experientes, aqueles quebrados pelo trabalho, aqueles quebrados pela vida. Ele se aproximou de Owen enquanto este guardava alguns equipamentos. Owen, disse o chefe com a voz mais suave que o habitual, você está liberado, vá para casa. Ele não perguntou, apenas afirmou, você tem muita coisa na cabeça, problemas familiares, imagino. Ele assentiu levemente, o olhar perspicaz, acostumado a enxergar além das aparências, a reconhecer o desespero silencioso nos olhos de um homem. Não adianta nada lá fora se você não estiver concentrado. Owen apenas assentiu com a cabeça, grato pela compreensão tácita. Não discutiu, só precisava sair da delegacia, longe dos olhares atentos, longe da expectativa de normalidade. Ele tomou um banho rápido nos chuveiros imundos da estação, a água quente pouco aliviando a tensão em seus ombros. Vestiu uma camisa limpa, azul escura, aquela que Beth sempre gostava. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele se atrapalhava com os botões, cada um pequeno ato deliberado contra uma crescente sensação de colapso. Ao passar pela sala comum, Chad ergueu os olhos da revista. Está elegante, Owen, disse ele, franzindo a testa em seguida. Na verdade, você parece que está indo para o seu próprio funeral. Owen esboçou um sorriso fraco e torto. Talvez eu seja, murmurou, sem nem ter certeza se Chad o ouvira. Ele não esperou por uma resposta, apenas continuou andando, as palavras ecoando no corredor vazio. Ele chegou ao Frank's Place 10 minutos antes do horário marcado, o sol do fim da tarde projetando longas sombras sobre as mesas vazias. Caminhou direto para a mesa de canto de sempre, aquela perto da janela, de onde podiam observar os postes de luz acenderem e o mundo passar do dia para a noite. Deslizou para o couro vermelho gasto, o coração batendo em um ritmo lento e pesado contra as costelas, e esperou. O velho Frank, dono do restaurante, um homem com alguns fios de cabelo branco e uma postura sempre um pouco curvada, caminhou lentamente até a mesa de Owen. Ele via Owen e Beth juntos há anos, desde que eram apenas crianças dividindo uma pizza. Colocou um copo d'água na mesa sem que lhe pedissem, seus olhos, escuros e perspicazes, demoraram-se no rosto de Owen. Noite difícil, Owen? Murmurou com a voz rouca. Não esperou por uma resposta. Apenas acenou com a cabeça em sinal de compaixão, um reconhecimento silencioso da tensão que percebia,
e desapareceu de volta para a cozinha. Poucos minutos depois, a campainha acima da porta anunciou a chegada de Beth. Ela ficou parada por um instante, examinando o cômodo, o olhar percorrendo-o antes de se fixar, como se estivesse relutante. Ela vestia o vestido azul marinho que ele lhe dera no Natal passado. Um corte simples e elegante que lhe caía bem. Seu cabelo estava preso, algumas mechas emoldurando seu rosto, que estava pálido e com olheiras. Ela estava linda, pensou ele, e profundamente triste. Ela caminhou em direção à mesa, seus movimentos lentos e deliberados. Evitou o olhar dele enquanto se sentava na cadeira em frente. A pequena mesa, geralmente um espaço de intimidade descontraída, agora parecia um vasto abismo. "Ei", disse ela, com a voz fraca, quase um sussurro. "Ei", respondeu Owen, com a própria voz soando oca em seus ouvidos. Uma garçonete apareceu, pronta para anotar o pedido. Ambos recusaram, dizendo que estavam apenas esperando um momento. Ela saiu, percebendo a tensão não verbalizada. Um longo silêncio se estendeu entre eles, pontuado apenas pelo tilintar dos talheres de outras mesas e pelo murmúrio baixo de conversas. Falaram sobre o tempo, sobre o novo emprego de um amigo em comum, sobre tudo e qualquer coisa, menos sobre aquela única coisa que pairava no ar, pesando sobre eles. Owen sentiu uma dor surda no peito. Sua garganta estava apertada, seca. Ele não aguentava mais. Respirou fundo e devagar, tentando firmar a voz para que o tremor não transparecesse. "Então", disse ele com o olhar fixo no rosto cabisbaixo dela. "O que foi, Beth?" Ela estremeceu, como se tivesse sido atingida. Inclinou ainda mais a cabeça, os dedos traçando padrões invisíveis na toalha de mesa xadrez. Respirou fundo, um som quase inaudível em meio ao murmúrio do restaurante. Então, com uma voz tão baixa que ele quase não a ouviu, ela falou: "Estou saindo com outra pessoa." As palavras atingiram Owen com uma força física, um soco no estômago que lhe roubou o ar dos pulmões. Ele sentiu um frio pavor se espalhar por todo o corpo, uma certeza que lutara para negar, agora o gelando até os ossos. Apesar de suas suspeitas, apesar das crescentes evidências, a confissão direta ainda era um choque. Uma parte dele ainda tinha esperança, ainda acreditava que tudo não passava de um mal-entendido. Ele a encarou, sem conseguir falar, sem conseguir se mexer. O sangue lhe sumiu do rosto, deixando-o tonto. "Começou há alguns meses", continuou ela, com a voz ganhando um pouco de força, embora ainda tremendo. "Na escola. Um colega." Owen sentiu uma onda de raiva pura e intensa. "Quem?" exigiu ele, a palavra saindo rouca de sua garganta seca. "Quem é?" Ela balançou a cabeça, o olhar ainda fixo na mesa, recusando-se a encará-lo. "Não importa, Owen. Esse não é o ponto." "Não importa?" repetiu ele com a voz embargada pela incredulidade. "Ele é o motivo de você estar aqui me dizendo isso e você diz que não importa?" Uma onda de traição o atingiu, uma dor profunda e agonizante que se instalou em seu peito. Essa era Beth, a mulher com quem ele deveria passar o resto da vida, a mulher que ele amava. A voz dela falhou. Eu sei como soa. Eu não queria que isso acontecesse, Owen. Eu me perdi." Os olhos dela finalmente se ergueram, encontrando os dele por um breve instante repletos de algo que ele não conseguia definir. Culpa, tristeza, confusão. Ele olhou ao redor do restaurante familiar para os outros casais, rindo, conversando, suas vidas aparentemente intactas. Pensou no casamento deles, nos planos, nos votos que haviam ensaiado em sussurros altas horas da noite. "Nosso casamento", disse ele, as palavras carregadas com o peso do futuro despedaçado. "Nossa vida, tudo. E quanto a tudo isso?" Beth finalmente conseguiu encontrar o olhar dele com os olhos brilhando. "E estou tão confusa, Owen. De verdade. Eu ainda me importo com você. Me importo mesmo. Mas eu, simplesmente, me sinto atraída por ele." Aconteceu. A garçonete voltou com um pequeno sorriso no rosto. "Prontos para pedir?" perguntou, alheia à situação. Owen apenas balançou a cabeça negativamente, incapaz de responder. A refeição intocada, uma oferenda silenciosa e vazia, permanecia entre eles, um monumento ao seu futuro arruinado. Os aromas familiares de alho e molho de tomate, geralmente reconfortantes, agora pareciam zombar dele, causando-lhe náuseas. A confissão ainda ecoava nos ouvidos de Owen enquanto ele saía cambaleando do Frank's Place. O ar da noite estava cortante e frio, mas não fazia nada para arrefecer o inferno que fervilhava dentro dele. Primeiro, uma sensação de entorpecimento o envolveu, uma camada protetora, mas por baixo dela,
Uma raiva furiosa fervilhava, misturada a um desespero tão profundo que ameaçava consumi-lo por completo. Owen, espere! Beth gritou atrás dele com a voz embargada. Ele ouviu a urgência, o apelo, mas não conseguiu parar. Apenas acelerou o passo, precisando criar distância física entre eles, precisando respirar um ar que não estivesse contaminado pela traição dela. Ouviu os passos dela vacilarem e pararem. Não olhou para trás. Enquanto caminhava, ele tateou em busca do celular, os dedos rígidos e desajeitados. Ligou para Doug, a única pessoa em quem conseguia pensar, a voz rouca, mal conseguindo formar frases coerentes. Acabou, cara, disse com a voz embargada, as palavras presas na garganta. Ela me contou. Doug não fez perguntas. Ele apenas disse, estou a caminho. Em 20 minutos, a velha caminhonete de Doug estava estacionada em frente ao prédio de apartamentos de Owen. Ele entrou, com o rosto marcado pela preocupação, mas não disse nada, não ofereceu clichês vazios. Apenas sentou-se na poltrona gasta da sala de estar, uma presença silenciosa e sólida, enquanto Owen andava de um lado para o outro no pequeno cômodo. Owen relatou a confissão de Beth, as palavras saindo atropeladas, pontuadas por respirações irregulares. Cada detalhe queimava em sua memória. O olhar cabisbaixo dela, a respiração trêmula, o sussurro, estou vendo outra pessoa. O displicente não importa quando ele exigiu um nome. Ele sentiu uma profunda humilhação, um gosto amargo na boca. Pensou em todos os sinais que ignorou, em todas as desculpas que deu para ela, em como devia ter parecido tolo, cego para o óbvio. A sensação de ter sido tão completamente enganado era quase tão dolorosa quanto a própria traição. Eu poderia ir conversar com esse cara, ofereceu Doug finalmente com a voz baixa e um tom firme. Suas mãos se fecharam em punhos, um gesto familiar de lealdade e proteção. Owen balançou a cabeça, o movimento cansado. Não, chega de violência, não vai resolver nada. Ele só queria que tudo acabasse de forma limpa e rápida, mesmo que isso significasse um corte mais profundo. Na manhã seguinte, o apartamento parecia incrivelmente pequeno, sufocante. Beth estava sentada à mesa da cozinha com uma caneca de café frio à sua frente. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, seu rosto pálido. A ilusão de uma vida compartilhada havia se dissipado com o amanhecer. Você precisa se mudar, disse Owen com a voz plana, sem emoção, como se estivesse falando do tempo. Ela ergueu a cabeça bruscamente, os olhos arregalados em choque. Owen, não! Por favor, podemos consertar isso, eu acabo com isso, eu juro, podemos tentar. Lágrimas brotaram em seus olhos, transbordando. Por favor, não faça isso. Ele a olhou-a de verdade. Viu a angústia genuína, o apelo em seus olhos. Mas também viu algo mais, algo sutil. Um leve lampejo de incerteza, uma dúvida persistente que traía a convicção em suas palavras. A confiança, outrora o alicerce do relacionamento deles, estava completamente despedaçada, reduzida a pó. Ele não conseguia ignorar, não conseguia se livrar do frio pavor que se instalara em seu estômago. Não, Beth, disse ele com a voz firme e inabalável. É tarde demais, já está feito. Ele caminhou até o quarto, tirou uma mochila do fundo do armário e a jogou no chão à sua frente. Faça as malas. Você pode voltar para pegar o resto depois. O silêncio que se seguiu foi opressivo, pesado com o peso de sonhos despedaçados, de um futuro que acabara de se evaporar no ar. Ele a observou, entorpecido, enquanto ela se levantava lentamente, pegava a mala e entrava no quarto. Os sons de sua arrumação eram abafados, pontuados por soluços baixos e entrecortados. Ele ouviu o farfalhar das roupas, o tilintar dos produtos de higiene pessoal. Quando ela saiu, seu rosto estava manchado de lágrimas, seus olhos inchados. Ela segurava a mochila com força. Ao passar pelo balcão da cozinha, o olhar de Owen recaiu sobre o relógio de noivado. Estava lá, onde ela o deixara 2 noites atrás, com o mostrador para baixo, um símbolo frio e prateado de um tempo quebrado. Ela olhou para ele, o lábio tremendo, depois se virou e saiu pela porta sem dizer mais nada. O clique da fechadura ecoou pelo apartamento agora vazio. Um silêncio opressivo se instalou, vasto e reverberante. Owen caminhou até o balcão e pegou o relógio. Parecia pesado em sua palma, frio, uma lembrança constante de uma promessa não cumprida, um futuro desfeito. Ele o guardou no bolso, fora da vista, mas não da mente. É nesses momentos silenciosos e devastadores, quando tudo o que você pensava saber desmorona,
que você percebe a profundidade com que as escolhas custosas da vida se revelam. Ele buscava consolo no trabalho, mergulhava em turnos extras, se voluntariava para todos os chamados. O rugido do fogo, os gritos urgentes de sua equipe, o cansaço físico de combater as chamas, tudo isso era uma distração bem-vinda. Mas mesmo em meio ao inferno, os incêndios que ele combatia agora pareciam ecos de sua própria turbulência interna, consumindo, destrutivos, deixando apenas cinzas e uma fumaça acre e persistente. A notícia se espalhou rapidamente pela pequena cidade, um efeito dominó reverberando por toda a comunidade. Owen sentia o impacto em todos os lugares, no corredor do supermercado, no posto de gasolina, até mesmo nos cantos mais tranquilos do quartel dos bombeiros. Conversas sussurradas cessavam abruptamente quando ele se aproximava. Todos se viravam, olhares de compaixão, carregados de uma pena silenciosa, o seguiam. Ele se tornou figura constante nas fofocas locais, o homem injustiçado, alvo de especulações. Dog, sempre um elefante numa loja de porcelana quando se tratava de Owen, não tolerava isso. Ele tinha o hábito de responder com rispidez a qualquer um que ouvisse cochichando, um rosnado baixo que dissipava qualquer curiosidade remanescente. Owen apreciava a atitude, mas isso não conseguia conter a corrente subterrânea de julgamento e pena que parecia permear o ar ao seu redor. O nome de Beth, antes pronunciado com carinho e respeito, agora carregava um peso diferente. Como uma querida professora do ensino fundamental, ela tinha uma sólida reputação na comunidade. Mas os boatos, especialmente sobre falhas morais, podiam corroer reputações rapidamente. Ele ouviu dizer, por meio de boatos, em uma conversa casual na loja de ferragens, que alguns pais haviam começado a tirar seus filhos da turma dela. Preocupados com o meio ambiente, teria dito uma mãe, o escândalo começara a cobrar seu preço, não apenas em seu coração, mas também em sua vida profissional, em seu mundo compartilhado. Então, certa noite, após um turno particularmente exaustivo, Doug mencionou o nome. É Paul Larson, disse ele sem rodeios enquanto estavam sentados na varanda. Novo treinador do colégio. Começou este ano, mais novo. Ouvi dizer que acabou de sair da faculdade. O nome atingiu Owen com uma nova onda de amargo ressentimento. Paul Larson, um garoto de rosto angelical. A imagem se formou em sua mente. Jovem, confiante, provavelmente alheio à destruição que ajudara a criar. Uma onda de raiva o invadiu. Quente e cortante, a vontade de confrontar, de exigir respostas, uma força irresistível. Mas ele resistiu, cravando as unhas nas palmas das mãos. Chega de violência, chega de drama. Ele tinha terminado com isso. Ele começou a ver Beth pela cidade com mais frequência. No banco, nos correios, uma vez até mesmo na loja de ferragens, a poucos corredores de distância dele. O rosto dela estava abatido, mais pálido do que ele se lembrava. Os olhos dela, sempre que cruzavam o dele por acaso, desviavam-se rapidamente, cheios de algo que ele não conseguia decifrar. Culpa, vergonha, talvez até mesmo um resquício da própria dor dela. Ele nunca se aproximou, nunca falou com ela. Não havia mais nada a dizer. Alguns dias depois, uma carta anônima chegou à sua caixa de correio. Era uma única folha de papel dobrada, digitada, sem remetente. Ele reconheceu a caligrafia impecável, quase meticulosa, do endereço digitado, provavelmente de algum intrometido da vizinhança, talvez um dos pais. Leu-a, sentindo as mãos esfriarem a cada palavra. Detalhava outras indiscrições, não apenas o caso extraconjugal, mas também noites em claro, conversas sussurradas, pontos de encontro. Pintava um quadro de um engano calculado e contínuo, não apenas um deslize momentâneo. A carta não revelou nada que ele já não suspeitasse, mas solidificou a profundidade da traição, confirmando a extensão das mentiras. Ele amassou o papel na mão, uma nova onda de náusea o invadindo. A raiva, momentaneamente adormecida, reacendeu, mais intensa e destrutiva do que antes. Dormir tornou-se um bem raro. Passava a maioria das noites encarando o teto, repassando conversas, procurando sinais que lhe escaparam, pistas escondidas à vista de todos. Agora, claro, as via em todo lugar. O telefone guardado, os tropeços repentinos, o olhar distante. Sentia uma vergonha lancinante por sua cegueira, por sua fé, por ser o último a saber. Seu desempenho no trabalho continuava a piorar. Ele ainda estava fisicamente presente, ainda se movia mecanicamente, mas sua mente estava em outro lugar, fragmentada. Outro aviso discreto veio do chefe Miller. Owen!
disse o chefe com voz pausada. Você é um bom bombeiro, mas você não está em si. Precisa se concentrar. O trabalho exige isso. Owen assentiu, compreendendo a implicação implícita. Corrija isso, ou você será um problema. Ele começou a perceber o verdadeiro custo das ações de Beth. Não era apenas a dor dele, ou a reputação perdida dela. Era uma perturbação que se espalhou por toda a pequena comunidade interligada, corroendo a confiança, forçando as pessoas a tomar partido, a cochichar. Era um dano que parecia muito maior do que apenas os dois. Nas horas vagas, ele se refugiava em sua pequena garagem, um oásis empoeirado. Comprou uma velha caminhonete enferrujada em um ferro velho, uma Ford do final dos anos 70, uma carcaça do que fora. Começou a desmontá-la, peça por peça, lixando a ferrugem, substituindo as partes quebradas. O trabalho físico repetitivo, o cheiro de graxa e solvente, o progresso palpável, tudo se tornou uma fuga terapêutica. Cada parafuso solto, cada painel limpo, era uma pequena vitória, um passo rumo à reconstrução de algo a partir dos destroços. Ele percebeu que não podia simplesmente se afundar nas cinzas. Precisava encontrar uma maneira de seguir em frente, de reconstruir sua própria vida, um passo cuidadoso e deliberado de cada vez. O efeito dominó continuou a se espalhar. Beth perdeu o emprego na escola primária Elmwood. A pressão dos pais, alimentada pelos rumores e pela necessidade do conselho escolar de manter uma aparência de ordem, provou ser insuportável. Foi uma demissão discreta, apresentada como uma decisão mútua, mas o significado era claro para todos na cidade. O treinador, Paul Larson, também enfrentou consequências, embora menos severas. Ele acabou se mudando para outro distrito, desaparecendo da narrativa local e deixando para trás apenas as marcas de suas ações. Owen sentiu uma estranha mistura de vingança e profunda tristeza com a decadência de Beth. Uma parte dele, a parte vulnerável e ferida, sentiu uma satisfação sombria por ela estar pagando o preço. Mas outra parte, aquela que realmente a amava, viu a destruição de sua vida e sentiu uma dor silenciosa e melancólica. Ele ouviu dizer, por meio de um comentário casual do velho Frank no restaurante, que Beth havia deixado a cidade. Ela não suportava o escrutínio, o julgamento constante em cada olhar. Ela tinha ido embora. Num fim de semana, ele dirigiu até a casa dos pais, a paisagem familiar de plantações de milho e fazendas tranquilas servindo de bálsamo para seus nervos à flor da pele. Eles não o questionaram, não ofereceram conselhos que ele não tivesse pedido. Sua mãe simplesmente preparou seu ensopado favorito e seu pai sentou-se com ele na varanda, observando o pôr do sol, compartilhando observações silenciosas sobre a mudança das estações. Eles haviam passado por um divórcio conturbado anos atrás, e a compreensão deles era uma presença silenciosa e reconfortante. Não havia necessidade de palavras. Então veio uma ligação inesperada. Era seu irmão Mark que lutava contra seus próprios demônios com a sobriedade há anos, ligando para saber como ele estava. Mark, geralmente reservado, falou com uma vulnerabilidade que Owen não ouvia há anos. Soube da Beth, disse ele com a voz mais suave que o normal. Que barra, cara. Muito barra mesmo. Foi uma fonte inesperada de empatia, uma conexão vinda de um lugar que Owen nem imaginava existir. As próprias lutas do irmão, seus próprios erros, lhe deram uma compreensão silenciosa da fragilidade humana. O chefe Miller, um homem que via mais do que demonstrava, havia sugerido gentilmente terapia algumas semanas antes. Talvez ajude a conversar com alguém que não seja um de nós. Ofereceu, entregando a Owen o cartão de um terapeuta na cidade vizinha. Owen, cético a princípio, foi. Ele se viu falando de verdade sobre o trauma, a traição, a humilhação. Foi um trabalho lento e difícil, mas gradualmente ele começou a processar a confusão de emoções. Começou a aceitar que não havia feito nada de errado. As escolhas de Beth, suas ações, tinham sido exclusivamente dela. Ele não era responsável por elas. Ele dedicou-se integralmente à sua saúde física e mental. Corria pelas trilhas locais, exigindo o máximo do seu corpo até os pulmões arderem. O ritmo dos seus passos na terra como uma força estabilizadora. Levantava pesos na academia da estação, sentindo a força retornar lentamente aos seus membros, uma manifestação física da sua reconstrução interna. Ele vendeu o apartamento que dividia com Beth. O processo foi rápido, um rompimento definitivo, cortando os últimos laços tangíveis com o passado que compartilhavam.
O dinheiro da venda lhe deu uma sensação de independência, um novo começo. Ele começou a trabalhar como voluntário no centro juvenil local, apenas algumas noites por semana. As crianças de lá, algumas quietas, outras barulhentas, o faziam lembrar de Billy, o menino que ele havia tirado do incêndio. Ele as ajudava com a lição de casa, jogava basquete, ouvia suas histórias. Encontrou um novo propósito nisso, uma satisfação silenciosa em ajudar a guiar a vida dos jovens, mesmo que de maneiras pequenas. Percebeu que, embora a dor persistisse, uma angústia surda que surgia de vez em quando, ela não o definia mais. Ele era mais do que um homem de coração partido. Certa noite, após um turno particularmente bom na estação, Doug deu um tapinha no ombro dele. "Sabe, Owen", disse ele com um olhar pensativo, "já faz um tempo. Você deveria pensar em namorar de novo." Foi um empurrãozinho gentil, um incentivo discreto. Owen sentiu uma pontada familiar de hesitação, o medo da vulnerabilidade ainda uma ferida recente. Mas então, enquanto olhava para o pôr do sol, uma pequena e inesperada faísca brilhou dentro dele. Era fraca, quase imperceptível, mas estava lá. Ele compreendeu com uma clareza serena que o perdão, mesmo que não fosse por Beth, era essencial para sua própria cura. Perdão a si mesmo, por sua própria cegueira percebida, pelo tempo que havia perdido. Era a única maneira de realmente seguir em frente. Meses se transformaram em um ano, e depois um pouco mais. A dor aguda de Owen havia se atenuado, substituída por uma angústia silenciosa que surgia com menos frequência. Sua vida havia encontrado um novo ritmo, constante e com propósito. A caminhonete restaurada, agora reluzente em sua garagem, era um testemunho de paciência e perseverança, um reflexo de sua própria reconstrução gradual. Então, numa tarde de terça-feira, chegou uma carta. A caligrafia no envelope era inconfundivelmente de Beth, embora o remetente fosse de uma cidade a quase 800 quilômetros de distância, um lugar que ele não reconhecia. Suas mãos, geralmente firmes, tremeram levemente enquanto ele rasgava o envelope. Suas palavras fluíam pela página, nítidas e precisas, mas carregadas de um arrependimento cru e sem rodeios. Ela expressava profundo remorso, reconhecendo a dor que lhe causara, a destruição que deixara para trás. Descrevia suas lutas, sua solidão, como suas escolhas haviam desfeito sua própria vida, deixando-a à deriva e isolada em um lugar novo. Não havia tentativa de justificar, nenhuma culpa atribuída, apenas uma confissão franca e honesta de uma vida alterada, diminuída. Beth pediu perdão a ele. Ela admitiu ter cometido um erro terrível que se perdera, não apenas no caso extraconjugal, mas em si mesma. Ela escreveu sobre o desejo de poder voltar atrás, sobre o fantasma da vida que quase tiveram. Owen leu a carta várias vezes, as páginas amassando em suas mãos. Uma mistura complexa de emoções o invadia. Havia a mágoa persistente, uma pontada familiar no peito. Mas, surpreendentemente, por baixo dela, havia um sentimento de pena. Ele viu a tristeza genuína em suas palavras, as consequências reais de seus atos expostas. Ele viu a pessoa em que ela havia se transformado, à deriva e sozinha, e uma parte dele sentiu uma tristeza silenciosa por ela. Ele pensou em responder. Elaborou respostas em sua mente, raivosas, indulgentes, indiferentes. Mas, no fim, decidiu não fazê-lo. Dobrou a carta cuidadosamente e a guardou em uma velha caixa de sapatos no fundo do armário, uma relíquia de um passado que estava determinado a deixar para trás. Sabia, com uma certeza que se instalava em seus ossos, que responder só reacenderia as brasas de algo que tanto se esforçara para extinguir. Precisava proteger sua frágil paz, a força silenciosa que construíra com tanto esmero. Por meio de seu trabalho voluntário no centro juvenil, ele conheceu Sarah. Ela era uma mulher de voz suave, com olhos bondosos e uma postura calma e serena. Ela dava aulas de arte para as crianças menores, e suas mãos frequentemente ficavam sujas de tinta. O relacionamento deles se desenvolveu lenta e cuidadosamente. Não havia pressa, nem grandes gestos, apenas uma conexão constante e crescente, construída sobre honestidade e valores compartilhados. Ela compreendia sua natureza reservada, sua necessidade de espaço, seu amadurecimento gradual. Ele foi sincero com Sarah sobre seu passado, sobre Beth, sobre o noivado rompido, a traição e a profunda confiança que havia perdido. Contou-lhe tudo, os detalhes mais crus e dolorosos. Sarah ouviu pacientemente com o olhar firme,
Nem todo relacionamento termina em traição, Owen, disse ela, com a voz suave, porém firme, uma reconfortante mensagem que se instalou profundamente dentro dele. A sombra do passado ainda persistia, um contorno tênue nas bordas de sua visão, mas já não o paralisava. Aprendeu a confiar novamente, com cautela, um passo de cada vez, sabendo que a vida era cheia de incertezas, mas que alguns riscos valiam a pena correr. Compreendeu que, embora a traição pudesse deixar uma ferida profunda, não precisava definir o resto de sua história. Na estação de bombeiros, ele continuou se destacando. O chefe Miller, que o acompanhou em seus momentos mais difíceis, agora o olhava com um respeito renovado, um reconhecimento silencioso do homem que Owen havia se tornado. Seu foco era preciso, seu julgamento claro. Ele era um pilar de força, uma presença confiável para sua equipe. Ele refletiu sobre a ideia de moralidade, de justiça. Não se tratava de vingança, percebeu. Não se tratava de Beth receber o que merecia em algum sentido kármico. Era algo mais simples e mais profundo. Tratava-se de conviver com as escolhas feitas. Todos os dias. Beth convivia com as suas e ele com as dele. O preço, ao que parecia, era pago na realidade silenciosa e contínua de suas vidas separadas. 2 anos se passaram desde aquela tarde no Frank's Place. As páginas do calendário viraram, marcando o progresso lento e constante de uma vida cuidadosamente reconstruída. Owen estava em um relacionamento estável e amoroso com Sarah. Um conforto tranquilo que criou raízes e floresceu. Eles construíram uma vida confortável na pequena casa que agora era de propriedade integral de Owen, planejando um futuro que parecia sólido e, mais importante, honesto. Não havia fingimento, nem segredos, apenas o ritmo constante de 2 pessoas seguindo em frente juntas. Ele ainda pensava em Beth às vezes, não com a pontada aguda da raiva ou a dor surda da traição, mas com uma compreensão distanciada, como observar uma fotografia antiga. Ele conseguia reconhecer a pessoa que ela tinha sido, o papel que desempenhou em sua vida, sem deixar que isso definisse seu presente. A turbulência emocional havia diminuído, restando apenas uma leve curiosidade, quase acadêmica, sobre como a vida dela havia se desenrolado. Doug permaneceu uma constante. A amizade deles, forjada em experiências compartilhadas da infância e depois aprofundada pela provação das dificuldades de Owen, era uma âncora firme. Ele e sua esposa, Karen, frequentemente os convidavam para churrascos no quintal de casa. Owen os observava, ouvia suas conversas descontraídas e sentia um calor se espalhar por ele. "Você está bem, Owen?", dizia Doug, com os olhos se enrugando nos cantos. "Muito bem mesmo. É bom ver você finalmente contente." Era uma observação simples, mas carregava o peso de anos de convivência com ele. Owen sabia que ainda carregava cicatrizes. Eram invisíveis, gravadas profundamente na sua confiança, mas estavam lá. Contudo, ao lado delas, ele havia encontrado uma força silenciosa, uma resiliência que desconhecia possuir. Ele não era mais o homem que congelava diante do fogo emocional, mas sim alguém que sabia como navegar pela fumaça e encontrar a saída. Às vezes, ele passava de carro pela escola primária Elmwood, o prédio firme e familiar que resistia às mudanças das estações. Ele olhava para a fachada de tijolos, lembrando-se da paixão de Beth pelo ensino, da alegria que ela encontrava em moldar mentes jovens. Era uma lembrança sem amargura, um simples reconhecimento de um tempo e de uma pessoa que um dia foram importantes. Ele reconhecia a força silenciosa em escolher seguir em frente, em cultivar deliberadamente a esperança em vez do ácido corrosivo da amargura. Era uma escolha ativa, uma que ele fazia todos os dias. O relógio de noivado permanecia numa gaveta da sua mesa de cabeceira. Ele nunca o usava. Às vezes, quando procurava algo, seus dedos roçavam no metal frio. Era uma lembrança dolorosa de uma vida que quase existiu, uma lição palpável sobre a fragilidade da confiança e as consequências de verdades ocultas. Não era mais uma fonte de dor, apenas um objeto silencioso. Ele havia compreendido que, às vezes, as verdadeiras consequências morais não se resumiam às perdas externas. O emprego, a reputação, os planos frustrados. Envolviam também a jornada interna, o longo e árduo processo de reconstruir a própria integridade, de encontrar um novo caminho quando o antigo desmoronava. A vida, Owen percebeu, era muito parecida com o fogo. Podia destruir, reduzindo tudo a cinzas e ruínas, mas também purificava, queimando a madeira morta e deixando para trás solo fértil,
um espaço livre para o novo crescimento, para que algo mais forte e resiliente emergisse. Ele e Sarah conversavam frequentemente sobre seus sonhos, não em tons sussurrados e incertos, mas com palavras abertas e honestas. Seus planos eram alicerçados no respeito mútuo e numa transparência que lhe transmitia uma sensação de segurança e firmeza. Não havia necessidade de promessas elaboradas, apenas a tranquila certeza de valores compartilhados. Owen não buscava mais respostas para o que deu errado. Ele as havia encontrado, processado e deixado para trás. Agora, seu olhar estava firmemente voltado para o que vem a seguir. Ele sabia que a quietude após o incêndio não era um vazio, era um espaço vasto e silencioso, propício ao crescimento genuíno, ao pulsar lento e constante de uma vida vivida com propósito e verdade. Ele estava em sua pequena varanda, observando o pôr do sol do meio-oeste pintar o céu em tons de laranja e roxo. O ar estava fresco, carregando o aroma de terra úmida e campos distantes. Uma profunda sensação de paz o envolveu, silenciosa e profunda, como o sol poente. Seu caminho, embora marcado por cicatrizes, estava mais claro agora. Seu coração, embora carregando suas marcas, estava se curando. Owen estava em sua nova varanda, observando o pôr do sol do meio-oeste se espalhar pelo horizonte, pintando as nuvens com tons suaves de laranja e roxo. 2 anos haviam se acomodado em um ritmo confortável. A presença de Sarah ao seu lado era um calor tranquilo e constante, um contraste marcante com o passado turbulento. Eles conversavam sobre seus sonhos de forma simples e honesta, construídos sobre uma base de respeito mútuo e comunicação clara e descomplicada. Às vezes, ele pensava em Beth, não com raiva, mas com uma compreensão distante. As escolhas dela os haviam levado por caminhos diferentes, e as consequências morais se manifestaram em suas vidas separadas, visíveis na reconstrução silenciosa da sua própria e nos ecos distantes da queda dela. O relógio de noivado permanecia em uma gaveta, um artefato frio e prateado de uma vida não vivida. Servia como um lembrete, não do que ele havia perdido, mas do que havia aprendido, que a quietude após o incêndio não era um vazio, mas um espaço livre para um crescimento tranquilo e honesto. Seu coração, embora carregasse cicatrizes, estava se curando. Ele sabia quem era e o que valorizava, e pela primeira vez em muito tempo, isso bastava.